Olá, pessoal. Meu nome é Lucas e eu faço parte da comissão científica do 18º Congresso Estudantil, o COMEP, e o primeiro congresso online médico estudantil. Contamos hoje com mais de 4.000 congressistas. Esse ano temos o objetivo de expandir os limites da pesquisa científica em nosso congresso, e assim apresentações de trabalho e pesquisa são fundamentais para esse avanço. Gostaria de parabenizar a todos que estão aqui pela iniciativa de promover a manutenção de uma boa prática científica, que é através de evidências profissionais. Praticar ciência é saber orar para um futuro, é saber que seu conhecimento produzido pelo trabalho poderá salvar a vida de alguém no futuro. Novamente, desejo parabéns a todos. Vale ressaltar que as apresentações serão avaliadas pela comissão científica do evento, pontuando nos quesitos domínio do conteúdo, aproveitamento do tempo de apresentação, layout e originalidade do tema, clareza na descrição do método científico e consciência na análise dos dados. Iniciaremos as apresentações. Gostaria de lembrar vocês que as palestras serão gravadas e expostas no canal do YouTube do evento. Essa medida visa dar mais visibilidade ao trabalho de vocês. Anunciaremos ao trabalho a ser apresentado na ordem previamente estabelecida e que o apresentador se identificasse dizendo seu nome completo e se concorda ou não com a apresentação. O primeiro trabalho é hepatite autoimune, o relato de caso, do André. Opa, tudo bem, pessoal? Eu vou abrir a câmera, peraí, só compartilhar as coisas. Muito na minha pequena cabeça. Tá todo mundo vendo a tela certinho? Bom, pessoal, muito prazer, meu nome é André, para quem não me conhece, sou aqui acadêmico sei lá que termo, eu tô no 10º termo agora, e meu nome completo é André Carrion de Fares Pinto, e sim, eu autorizo a gravação sem problema nenhum. Antecipadamente, eu sou da organização do congresso, então já abro mão aqui, né, de concorrer aos prêmios, por caráter ético e tudo mais. Mas, de toda forma, hoje eu venho apresentar 2 relatos. Esse último, começando hoje pelo relato de caso de hepatite autoimune. Eu vou estar contando um pouquinho da história sobre um paciente que a gente atendeu junto com algumas residentes, e é bem interessante essa história. Bom, o que é hepatite autoimune? Logo, a gente pensa numa hepatite, obviamente, que é crônica e é caracterizada pela presença de elementos que sugerem reação imunológica, ou seja, é o meu organismo que está atacando os meus hepatócitos, porque, de alguma maneira, digamos assim, sem justificativas aparentes, mas meu corpo começa a reagir contra os meus próprios antígenos e ataca alguma célula específica. Nesse caso, seria gerando lesão hepatocelular, irreversível, porque, né, o hepato sempre, numa hepatite, acaba levando àquela cronicidade, aquela fibrose, etc. Bom, a hepatite autoimune é uma doença que é de sexo feminino, geralmente, ela corre junto com outras doenças autoimunes, exemplo, lúpus e etc. E alguns achados bem específicos delas são os autoanticorpos circulantes não órgãos específicos e alterações histológicas, com infiltrado inflamatório. Lembra, o hepatócito é atacado pelo anticorpo e gera aquela resposta inflamatória. Além disso, vai ter hepatite, pela inflamação propriamente dos hepatócitos, e a hipergamaglobulinemia. Bom, na verdade, essa doença autoimune, ela não é uma doença de diagnóstico, assim, preciso. Eu não tenho um teste ou um exame específico que me fale. Não, é 100% essa doença. Na verdade, ela é diagnóstico diferencial de outras. Então, por exemplo, eu começo a fazer o diagnóstico, rastreio, então eu penso, logo vocês vão ver que eu faço essa pegada com o meu paciente. Primeiro eu vejo se não tem hepatite A, B, C, se não tem outras complicações, e por último eu caio lá na autoimune, do tipo, se eu não tenho nada com que diagnosticar e eu tenho o autoanticorpo, eu vou falar que é hepatite autoimune. Além disso, ela é diferencial em algumas doenças específicas que podem se confundir bastante, tipo hepatite aguda ou crônica, insuficiência hepática e cirrose, em geral.
Bom, o diagnóstico, como eu disse, é mais fenótipo do que alguma coisa que eu possa pegar e falar, não, é isso ou não é isso. Eu vejo mais a clínica do meu paciente. A clínica, ela varia de grandes formas, como toda doença autoimune, ela pode ter nada ou pode ter tudo. Pode ser um caso que vai ser meu paciente, sei lá, vai ficar com gosto ruim na boca de vez em quando, ou pode ser que ele vai a óbito. Tem algumas formas de hepatite viral e tal, que podem acabar dando uma alteração e etc., mas em geral ela é mais inespecífica. O objetivo desse tratamento da hepatite autoimune é a remissão do quadro e evitar que ela vire uma doença hepática já com grande manifestação. Então, por exemplo, eu pego a hepatite autoimune, qual que é o meu objetivo? Evitar que entre num quadro grave, entre em cirrose ou entre numa falência, e depois fazer uma manutenção. Manutenção para quê? Para que ela nunca avance. Como toda doença autoimune, ela avança rápido, mas ela retarda, ela volta bem devagarzinho. Então, meu grande risco é não deixar ela avançar, então, manutenção constante, e tentar fazer uma remissão sustentada. Então, tipo assim, eu vou fazendo meu paciente voltar aos poucos até que eu fale, não, agora eu posso parar de tratar, ele vai se manter estável para sempre. Claro que para sempre é uma palavra muito difícil e até recomendado um pouquinho de rastreio. Então, qual que é o objetivo dessa minha história aqui hoje? É relatar para vocês um quadro de paciente diagnosticado com hepatite autoimune. E eu vou descrever um pouco da clínica desse paciente e como ele evoluiu. A metodologia que eu segui foi a padrão de TCLE, então eu fiz a análise de prontuário médico. Meu paciente, seguindo os comitês de ética corretamente, ele preencheu o TCLE. Meu trabalho foi aprovado pela CONEP, pela Plataforma Brasil. Então, está tudo de acordo com a ética e foi uma pesquisa mais qualitativa mesmo, em que eu recolhi os dados. Bom, uma paciente do sexo feminino, como eu disse, a incidência é maior e ela tem 30 anos, aquele quadro de mulher jovem, né, bem típico de uma doença autoimune. E ela é encaminhada com dor de quadro abdominal difusa associada a icterícia, febre, náusea, vômito e fadiga. Então é bem quadro de hepatite mesmo. E aí, no exame físico, ele estava normal em muitos parâmetros, mas ela se destacava na icterícia 3 cruzes em 4, o abdômen doloroso, a palpação, e a palpação era profunda e difusamente era dor, tá? Tinha uma hepatosplenomegalia e plastão em região epigástrica, então tinha aquela marca, né? A decorrer do exame físico estava tranquilo, mas como nem tudo é exame físico, né, o paciente vem me relatando que fez exímias hepáticas alteradas há 6 meses atrás. Então isso já, né, já me chamou me puxou uma guia, mas aí ela disse que fez acompanhamento com a ciclovir, porque ela teve herpes. Então, claro, os exames laboratoriais lá na cidade de origem dela que ela fez, já que ela foi encaminhada, né, veio com a hemoglobina de 13,3, um HT de 41, leucócitos de 7.600, ureia de 14, creatina de 0,4, sódio de 140, potássio de 4, cálcio ionizado 1,2, bilirrubina total 19, a fosfatase alcalina 110, TGO 1.225, TGP 1483 e GGT de 131, amilase de 59. Então você vê que é um quadro bem típico de hepatite mesmo. O paciente ele chegou me demonstrando uma hepatite clássica, aquele pacientezinho de livro que a gente pega no livro e tem tipo a foto do paciente, é exatamente esse tipo. Exceto, claro, pela história do aciclovir e herpes. Daí, até que, de certa forma, foi a causa provável, mas não é tão padrãozinho de livro, né? Então, a gente internou ele lá na cirúrgica para detalhar esse quadro e a gente tinha tipo, suspeita diagnóstica de colestase e hepatite. Então, fez exame de imagem, sorologia, para fazer os exames de hepatite A, B e C que vieram negativos. E os exames de imagem, eles, tipo assim, disseram que tinha uma colecistopatia calculosa, um colédrico de dimensões preservadas. Então, tinha pedra, mas ainda, tipo assim, estava dando tudo certo, nessa parte, pelo menos. Como a gente descartou as hipóteses mais comuns, a gente fez sorologia para hepatite autoimune, já pensando naquele diagnóstico diferencial, e ela positivou para anticorpo antinuclear e anticorpo antimúsculo liso. Então, eu já fechei o diagnóstico aí. Até porque nesse quadro é mais importante eu tratar o meu paciente e evitar uma progressão do que simplesmente saber, igual eu falei, a causa específica do motivo. Apesar de a gente já desconfiar que fosse aquela herpes e o tratamento que se deu com a ciclovir, mas deixou sequelas, né? Deixou marcas na sorologia do paciente. Dito isso, uma vez que já não era mais quadro cirúrgico, a
gente caminhou para a clínica e prescreveu prednisona 70 miligramas uma vez ao dia, analgésico e antiemético para tratar sintomas. Houve melhora dos parâmetros laboratoriais, mas os valores de referência ainda não estavam de acordo. Então, o sangue começou a normalizar, mas a gente achou por bem, né, internar e manter acompanhamento. Nisso, o que a gente consegue supor? Até o final desse relato, o paciente ainda estava lá em tratamento de acordo e tudo mais, mas aqui a gente discute alguns parâmetros. Por exemplo, assim, sabe-se na literatura que a hepatite autoimune ela começa com um quadro de hepatite aguda em 25% dos casos. Então, é um quadro normal meu paciente chegar com aquela hepatite típica e depois eu descobrir que é uma autoimune. A suspeita diagnóstica que é levantada não é específico e são... Opa, peraí, volta. A suspeita diagnóstica é levantada quando sintomas não específicos do fígado estão associados, como aquela fadiga e artralgia. Por quê? Porque é onde os anticorpos começam a atacar também. Então, o meu corpo pensa, no caso médico, pensa avaliando o corpo do paciente. Não é uma coisa só hepática, é uma coisa que tem a ver com os anticorpos que está atacando o corpo inteiro, é generalizado. Além disso, a paciente ela vem me relatando um quadro intenso de icterícia, sugestivo de hepatopatia, além de dor abdominal generalizada, fadiga e hepatosplenomegalia no exame físico inicial. Essa sintomatologia é muito específica, o que me leva à internação do meu paciente. Com essa internação, na verdade, que eu abro aquelas hipóteses que eu possa fazer uma investigação mais profunda. Além disso, os achados laboratoriais característicos são os aumentos das enzimas do fígado, etc., que é o que vai me sugerir, ou melhor, me indicar uma hepatite com mais firmeza, mas aquele negócio, quando eu descubro que é hepatite, eu começo a pensar nos diagnósticos diferenciais, que foi o que me levou a colher os anticorpos, que levou ao diagnóstico correto. Aí aqui eu estou discorrendo um pouco sobre essas enzimas, né, que as transaminases do paciente estavam elevadas, assim como GGT e FA. E é por isso que eu já subo aquela bandeira de alarme, né, junto com o quadro agudo e a bilirrubina lá em cima. Normalmente o corpo tende a regular um pouco, tentando fazer esse controle. Aí, claro, os anticorpos, que foi o que me fechou o diagnóstico, são critérios de diagnóstico. Lembra aquelas doenças autoimunes que a gente preenche aquela tabelinha, que todo mundo aprende em reumatologia? Então, isso é um fato muito importante. Os anticorpos autoimunes, eles estão presentes lá com uma boa pontuação. Mas, normalmente, para esse tipo de paciente, pega todas as enzimas e a gente tem que fazer uma normalização dos exames laboratoriais. Eu não posso me liberar um paciente que tenha, sei lá, uma pequena alteração. Não, eu tenho que estabilizar meu paciente em, tipo, 100%. E aí sim, ele dentro dos meus parâmetros laboratoriais de acordo, eu libero ele e mantenho meu paciente de manutenção ao longo prazo. Porque a recidiva da doença autoimune é comum. E aquele negócio, ela não pode progredir. Eu tenho que sempre tentar fazer ela regredir. Porque ela é uma doença de melhora demorada, um prognóstico bem demorado. Bom, mas aqui se conclui que a hepatite autoimune é uma hepatopatia grave, que pode trazer prejuízos significativos para o seu portador. Uma das coisas interessantes que eu chamo ela de grave é que, em si, ela é só uma hepatite. Mas ela se torna grave com a possibilidade de piora que ela traz no paciente. Ela não é uma hepatite que, de certa forma, meu corpo vai lutar e vai se estabilizar. É uma hepatite que, se eu deixar o carro ir sem freio, ele realmente vai sem freio e causa grandes danos. Então, e claro, um dos problemas é a raridade dessa doença. Não é uma doença que se encontra em qualquer lugar. Logo, eu preciso de um profissional que esteja amparado, que esteja pensando em doenças autoimunes, mesmo que seja fígado, rim, pâncreas, baço, o que for. Porque, claro, doenças autoimunes fazem parte da gama de tratamento que a gente tem que se preocupar. Além disso, o estabelecimento de grandes centros de tratamento com conhecimento especializado e cooperação coordenada, como, por exemplo, o HR aqui, são fundamentais na melhora do paciente. Porque, por exemplo, sem o HR aqui, sem o professor Bruno, que é nosso orientador, que nos deu esse norte, que direcionou a gente para o tratamento correto, a gente talvez não teria a oportunidade de tratar esse paciente adequadamente. Além disso, a maioria dessas doenças necessita de fármacos a longo prazo. Esses fármacos levam comprometimento físico e também aquele negócio de, putz, o cara está tomando remédio faz, sei lá, 6 meses. Poxa, isso gera um dano psicossocial no meu paciente. E também na qualidade de vida, porque ele tem que sempre se preocupar em tomar aquelas pílulazinhas. Então, isso traz muito aquela tona daquele negócio multiprofissional. Eu preciso ter
um grupo de profissionais atendendo meu paciente. Eu não posso simplesmente deixar ele, tratou da hepatite, agora tipo, vai lá e vai para tua casa quieto. Não. Eu tenho que manter com esse paciente mais crônico um atendimento psicossocial, um psicólogo, às vezes com uma equipe especializada, ter um cuidado com a equipe de enfermagem, nutrição, principalmente se tratando de uma doença hepática. E é isso, o cuidado com o paciente e uma análise bem criteriosa das doenças mais raras, porque às vezes elas podem nos pegar de surpresa. Dito isso, essas são minhas referências. Particularmente, eu gostei muito das duas primeiras, e as duas de baixo foram mais aquelas de cabeceira de livro, sabe? Que você lê, mas tem todas as informações certinhas. E, por fim, as últimas referências e acabou, galerinha. Se tratando de um trabalho interessante, quem quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa assim, pode estar perguntando, eu fico à disposição, tá? Parabéns pelo trabalho, André, muito bom. Alguém tem alguma pergunta para o André? Caso ninguém tenha, vamos para a segunda apresentação do dia, que é a apresentação de infecções pelo SARS-CoV-2 em pediatria, da Nicole Leme. Nicole, eu gostaria que quando você iniciasse o trabalho, falasse o seu nome e se concorda ou não com a gravação. Oi, gente, bom dia. Eu vou projetar aqui, posso? Pode. Vocês estão vendo? Sim, estamos. Bom, gente, bom dia novamente. Meu nome é Nicole Leme. Eu autorizo a gravação da apresentação. Juntamente com a Beatriz, com o Jean e com a Priscila, todos os integrantes da Liga de Pediatria daqui da UNOeste, e sob orientação do Dr. Oswaldo Saraiva, nós desenvolvemos essa revisão de literatura, né? Sobre um tema bem pertinente nos nossos dias atuais, que são as infecções pelo SARS-CoV-2 em pediatria. Bom, como a gente bem sabe, o mês de dezembro de 2019 na China foi marcado, né, pela descoberta de um novo tipo de coronavírus, intitulado SARS-CoV-2, causador da Covid-19. No que se refere à faixa etária pediátrica, a literatura tem nos mostrado, basicamente, manifestações da forma leve a moderada da doença, sendo as complicações e as internações bem reduzidas e os desfechos fatais raros. Só que apesar desse quadro assintomático, ou mesmo logo assintomático, é importante ressaltar que as crianças, elas costumam ser portadoras de uma alta carga viral na nasofaringe, e por isso elas funcionam como potenciais transmissores dessa doença, né? Por isso é tão importante a gente compreender as particularidades fisiopatológicas dessa doença e o papel desempenhado pelas crianças na transmissão da Covid-19. Assim, o nosso objetivo foi sintetizar os conhecimentos mais recentemente publicados, né, acerca dessa doença nas crianças, para que assim a gente possa disseminar novas informações relevantes sobre essa nova patologia que tem alterado de forma drástica os nossos dias. Para orientar a nossa pesquisa, a pergunta que nós fizemos inicialmente foi: quais as evidências científicas no que se refere à infecção pelo SARS-CoV-2 em crianças? E, então, nós utilizamos como base de dados a Biblioteca Virtual de Saúde, a Cielo e o PubMed. Os nossos critérios de inclusão foram artigos publicados nos idiomas português e inglês que estivessem disponíveis online de forma completa, publicados em 2020, com limite de faixa etária para recém-nascido, lactente, pré-escolar e criança, e devido à escassez de estudos, né, nossa pesquisa foi realizada em julho desse ano, e considerando os estudos disponíveis até então, nós selecionamos estudos de níveis de evidência 1, 5 e 6. E como critérios de exclusão, nós tivemos, né, os artigos que não abordavam diretamente a temática proposta, aqueles que não estivessem disponíveis de forma integral e também os que fossem repetidos nas bases de dados utilizadas. Então, do total de 67 artigos encontrados, restaram 14 após o estabelecimento dos critérios de inclusão. 9 foram excluídos após a leitura de títulos e resumos, e finalmente 5 foram encaminhados para a etapa de leitura e avaliação crítica. Então, para dar início à discussão, eu vou começar falando um pouquinho sobre a taxa
de crianças acometidas em relação aos adultos. Então, como a gente pode ver, essa taxa é bem reduzida, está girando em torno de 1 a 5%. E existem alguns fatores, né, que podem explicar esse fato, que eu vou discorrer ao longo da apresentação. E é importante a gente ressaltar também que qualquer faixa etária pode ser acometida pela infecção, mas na literatura tem sido retratado principalmente a faixa etária dos 7 anos. Então, alguns autores, eles estabeleceram alguns fatores que justificariam, né, que explicariam o porquê dessa progressão leve a moderada nas crianças, que seriam a menor exposição à comunidade, que vai gerar um menor risco, né, de contaminação, a menor exposição à poluição também, né, que favorece que as vias aéreas dessa população estejam mais saudável, os menores índices de comorbidades, a resposta imunitária diferente, que tende a ser principalmente movida pela resposta inata, diferente dos adultos, que a principal envolvida é adaptativa, né, e um fator bem decisivo, que é a menor expressão da enzima conversora de angiotensina. Essa enzima, ela funciona como receptor, que permite a entrada do vírus nas nossas células, né? E nas crianças, essa enzima, ela tem uma menor expressão. O autor Heydrich, ele ainda estabeleceu uma possível reação cruzada formada por anticorpos que estariam sendo formados por outros tipos de vírus. A gente sabe que a criança ela é comumente afetada por uma gama muito variada de vírus. A exemplo do vírus influenza, parainfluenza, adenovírus, vírus sincicial respiratório, né? E por isso mesmo, essas crianças contariam com uma proteção a mais, graças, né, à ativação e formação desses anticorpos. Esse autor, ele ainda ressalta que o espectro clínico da doença é muito semelhante ao espectro do vírus influenza. E esse é um fator muito decisivo, né, que pode explicar aquela taxa baixa de infecção nas crianças, porque que pode ocorrer a confusão de diagnóstico e muitas vezes a gente acabar estabelecendo um diagnóstico errôneo, né, nessas crianças. Alguns autores chineses, liderados por Xia, eles trataram bem especificamente do quadro clínico apresentado por essa população, que basicamente, né, é formado por tosse e febre, assim como a população dos adultos. Mas, além disso, eles também podem apresentar odinofagia, mialgia, diarreia, vômitos e sibilos. Os autores ainda destacaram os parâmetros laboratoriais. Então, a série branca, os leucócitos, né, ele está dentro dos valores referenciais na maior parte dos casos, em 70%, apresenta uma leucopenia, uma queda em apenas 20%, e uma leucocitose em somente 10% dos casos. E ocorre também nas crianças, assim como nos adultos, o aumento, né, dos nossos marcadores inflamatórios, procalcitonina e proteína C reativa. O exame de imagem de escolha para analisar a imagem radiológica do tórax dessas crianças é a tomo, e os sinais mais comumente visualizados são o sinal do olho invertido e opacidade em vidro fosco, como a gente pode observar nessas imagens aqui. Então, nessa primeira série, nós temos o sinal do olho invertido, que é essa opacidade, esse sinal bem branquinho aqui, que costuma circundar uma área de opacidade em vidro fosco, que é melhor visualizada nessa imagem daqui de baixo. E é importante também falar, né, que essa opacidade em vidro fosco, a grande diferença para a consolidação é que na opacidade em vidro fosco a gente consegue visualizar as marcas vasculares, né, e as paredes brônquicas, diferente do que ocorre na consolidação. No que se refere ao tratamento, basicamente tem sido de suporte, né, com fornecimento de oxigenoterapia, monitorização contínua para os casos selecionados. Na criança, assim como tem sido feito nos adultos também, né, é importante evitar a superinfecção bacteriana secundária. E alguns antivirais estão em estudo, né, muitos já sendo utilizados em alguns serviços, alguns tendo resultados promissores, outros ainda muito duvidosos. Né, aqui eu trouxe 2 para exemplificar, o Remdesivir e o Favipiravir. Para concluir, a gente retoma, né, que a apresentação e evolução dessa doença na criança, ela tem assumido uma característica bem mais amena e branda em relação aos adultos e idosos, mas é muito importante a gente fazer
clínica e laboratorial bem efetivas para que a gente possa reduzir o diagnóstico incorreto desse público e ressaltamos ainda a necessidade de se ampliarem as pesquisas para que a gente possa alcançar um tratamento, né, e principalmente formas de prevenção mais efetivas. Nossos agradecimentos são direcionados à Liga de Pediatria, ao NOESH. Essas são as nossas referências. É isso, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição. Muito obrigado por trazer seu trabalho aqui no nosso congresso, Nicole. Ele estava muito bom. Alguém tem alguma pergunta para a Nicole? Bom, como parece que não temos pergunta, vamos ao próximo trabalho do dia, que é Relações entre doença celíaca e microbiota, uma revisão de literatura, vai ser apresentada pela Ana Clara. Oi, bom dia. Vou Bom voltar dia. aqui para apresentar. Está compartilhando? Ainda não. Tem que ter clicado. E agora foi? Agora foi. Pronto. Tá dando para escutar direitinho? Sim, está muito bom o áudio. Então, meu nome é Ana Clara Lemos Andrade Cunha, sou estudante de Medicina da UniFTC Salvador e eu autorizo a gravação da apresentação. Junto com Raíssa e com Scarlett, a gente fez um trabalho intitulado de Relação entre Doença Celíaca e Microbiota, uma revisão da literatura. Para a gente começar, a gente precisa entender o que seria a doença celíaca. A doença celíaca é uma enteropatia crônica imunomediada, que resulta em uma tolerância ao glúten. Como acontece isso de uma forma bem resumida, o glúten ele não vai ser digerido da forma completa, certo? Aí, ele vai gerar peptídeos imunogênicos. Esses peptídeos imunogênicos vão levar à destruição das vilosidades do intestino delgado, que é o que a gente consegue ver aqui na nossa imagem, que no intestino saudável a gente consegue ver que ele tem várias vilosidades, no intestino com a doença celíaca a gente não consegue ver essas vilosidades. A doença celíaca, ela sofre tanto influência genética quanto influência ambiental. Quando a gente fala de influência genética, a gente está falando principalmente do alelo HLA-DQ2 e HLA-DQ8. Eles estão presentes em 30% a 40% da população, só que apenas 2% a 5% das pessoas que têm esse alelo vai manifestar a doença. Então, aí fica claro para a gente que tem uma influência ambiental também. E essa influência ambiental é principalmente relacionada a fatores que alteram a microbiota intestinal. Então, a doença celíaca, ela afeta mais o sexo feminino, certo? Em pacientes que levam estilo de vida ocidental. A incidência da doença celíaca, ela varia bastante, de 0,06 até a 5,6, a depender da população que a gente está falando. Mas, e é isso, a manifestação clínica dela, ela tem um espectro muito grande. Pode tanto ser manifestação bem sutil, como cursar com a síndrome desabsortiva completa. Nesse caso, é o que a gente conhece classicamente, que é quando o paciente vai ter perda de peso, dificuldade de absorção de vitaminas, principalmente as vitaminas lipossolúveis, de nutrientes, vai ter esteatorreia. Então, a clínica é muito variada, podendo ter até mesmo manifestações extraintestinais, como, por exemplo, alterações hematológicas, esteatose hepática não alcoólica. Então, assim, a clínica é muito variada, por isso que a doença é uma infradiagnosticada. Quando a gente fala em diagnóstico de doença celíaca, a gente pensa em quê? A gente pensa nas sorologias, tendo o padrão ovo, principalmente a biópsia abdominal, que vai ter achados histopatológicos, só que esses achados, eles não são patognomônicos. Então, assim, a gente não pela biópsia, a gente não pode bater o martelo, olha, a doença celíaca. A gente vai bater esse martelo se a gente tiver uma remissão clínica após a introdução do tratamento. Certo? Então, assim, entendido um pouquinho do que é o mundo da doença celíaca, aí vocês podem se perguntar, por que a gente escolheu esse tema para o nosso trabalho? Visto a incidência dela, que é uma intolerância alimentar bem comum, e o tratamento atual existente é o gluten free, que é a dieta que não vai ter glúten. Por mais que hoje em dia esteja mais fácil, porque a gente tem pão, bolo, pizza, a gente já tem várias coisas gluten free, só que eles têm um custo elevado, então nem todo mundo consegue acesso a isso. Então, assim, o tratamento tradicional, que é essa dieta, ele tem pouca adesão. Então, não é todo mundo que vai aderir. Então, faz necessário a gente entender a fisiopatologia dessa doença para tentar achar novas formas de terapêuticas, como, por exemplo, o uso de procinéticos. Então, o objetivo do nosso trabalho foi justamente isso, buscar características da microbiota intestinal na doença celíaca e reunir informações que possam contribuir com o manejo dessa patologia. Para tanto, a gente fez uma revisão literária, a gente utilizou como base as plataformas PubMed e Cielo,
a estratégia de busca, a gente utilizou como palavras-chave doença celíaca, intestinal, microbiota na língua inglesa e na língua portuguesa, pegando artigos do período de janeiro de 2014 a 16 de setembro de 2020. Então, assim, já que a gente entendeu um pouquinho de doença celíaca, vamos entender um pouquinho de microbiota. A microbiota, certo? Ela é uma microflora formada por trilhões de bactérias que vão viver no trato digestivo. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue ver que no nosso intestino tem as bactérias ali. A gente pode pensar, mas bactéria não é coisa ruim? Nesse caso, não. Quando ela está ali naquele sítio do trato digestivo, ela vai ter uma função muito benéfica, que é a regulação da metabólica e a homeostase imunológica, porém em vias diferentes. Então, nessa imagem aqui, a gente consegue ver que ela vive em simbiose com o intestino. A bactéria e o intestino aqui estão felizes de mãozinha dadas, um precisa do outro. E quando a gente fala dessas bactérias da microflora, a gente fala principalmente de 3 filos, que é o Firmicutes, o Bacteroides e a Actinobacteria. Então, já que a gente entendeu um pouquinho do que é microbiota e do que é doença celíaca, a gente vamos tentar aqui agora fazer uma relação da microbiota com a doença celíaca. A partir das biópsias duodenais, que são aqueles testes que a gente faz para diagnosticar doença celíaca, percebeu que os pacientes com doença celíaca apresentavam disbiose. O que seria isso? Tem um desequilíbrio. Você vai ter um aumento de bactérias patogênicas e uma redução de bactérias benéficas. Isso ficou comprovado quando viu que tinha um aumento de bactérias gram-negativas, que são ditas patogênicas, e uma redução das benéficas, como bifidobacterium e lactobacillus. Então, foi visto que há uma associação entre alguns grupos bacterianos comensais com a doença celíaca. E alguns estudos trouxeram para a gente também que pacientes tratados com a dieta livre do glúten tiveram uma restauração da microbiota, só que essa restauração foi uma restauração parcial. Além disso, curiosamente, viu que pacientes que continuavam sintomáticos, mesmo com a dieta restrita ao glúten, eles tinham uma abundância de proteobactéria e uma diminuição de Firmicutes e Bacteroides. Então, isso mostrou para a gente que, sim, existe uma relação entre a disbiose e a persistência dos sintomas no paciente portador da doença celíaca. Então, para comprovar isso, o que é que foi feito? Foi feito um estudo, certo, com lactobacillus, ou foi feito um estudo in vitro que viu que lactobacillus e bifidobacterium tinham efeito protetor. Por quê? O lactobacillus, ele produzia proteases que clivavam os peptídeos em peptídeos menores. Isso facilitava a sua digestão. Já o bifidobacterium, ele produzia hidrolase, que também favorecia a digestão desses polipeptídeos. Então, todos eram protetores, porque reduzia enfim, ajudava na patogenia da doença. Já quando a gente olhou a presença da Pseudomonas, a gente viu que ela tinha um fator patogênico que estava ligado ao desenvolvimento de DC. Por quê? Porque ela produzia lasbielastase. Essa lasbielastase favorecia a translocação dos peptídeos de gliadina, que está ligada à patogenia da doença celíaca. Então, ele auxiliava na patogenicidade. Então, com isso, ficou claro para a gente que os pacientes com doença celíaca têm uma disbiose, certo? E que está ligada ao favorecimento da doença, da patogenia dessa doença. Portanto, como eu falei no início, o tratamento da doença celíaca hoje é o quê? A dieta restrita de glúten. Porém, como não tem tanta adesão, a gente tem que procurar medidas alternativas. Então, surgiram várias medidas alternativas, dentre elas o uso de probiótico. E o que seria esse probiótico? Probiótico é um micro-organismo vivo, certo? Que vai levar ao fortalecimento da microbiota. Então, vai permitir uma homeostase imunológica ao paciente. Então, foram feitos estudos, como, por exemplo, com o NLS, que é um tipo de probiótico. Foi visto que ele melhorava os sintomas do paciente, só que não agia na gênese do problema. Assim como o CECT7347. Também não agia na gênese do sintoma da patogenia, mas ajudava nos sintomas. E aí foi feito um estudo com uma preparação probiótica específica, que eles chamam de um coquetel de probióticos. Tinha várias cepas ali, e foi chamado de VSL3, certo? E ele mostrou pra gente que ele foi eficaz porque ele permitia a hidrólise dos polipeptídeos de gliadina. Então, ele acaba auxiliando também na gênese do problema, não só nos sintomas. Só que foi visto que se você desse apenas uma única cepa probiótica desse coquetel, não ia ser suficiente para degradar os peptídeos de gliadina. Então, a gente precisava do coquetel com todas as cepas para ser útil. Então, a gente viu que o que é doença celíaca, a gente viu o que é microbiota, a gente viu que existe uma relação entre microbiota e doença celíaca a partir da disbiose,
e que os probióticos auxiliariam nessa desbiose. Então, as conclusões que a gente pode tirar do nosso trabalho foi que a desbiose, certo? Ela se mostrou como alto potencial na geração da patogenia, e que os probióticos, justamente por agir nessa desbiose, ele vai agir nesse desequilíbrio, ele mostra um método promissor farmacológico para o tratamento da doença celíaca. Só que, assim, a gente ainda precisa de mais estudos, tanto in vitro, muito mais estudos, que mostrem para a gente os mecanismos moleculares da ação dos probióticos, para a gente poder firmar, assim mesmo, a sua ação e tudo mais. Mas pelo trabalho que a gente fez, pela revisão literária, a literatura traz o uso de probióticos em doença celíaca como algo benéfico, algo que pode trazer uma terapia neoadjuvante, uma terapia adjuvante para o tratamento da doença celíaca. E aqui foram as referências que nós usamos, certo? E foi isso. Aqui queria agradecer a todos vocês a oportunidade da UNOeste e que se tiverem alguma dúvida, é só perguntar. Muito obrigado por trazer seu trabalho aqui, Ana Clara, estava muito bom. Alguém tem alguma dúvida? Bom, como não temos nenhuma dúvida, vamos para o próximo trabalho do dia, que é relato de caso, hepatite transinfecciosa, induzida por citomegalovírus em um paciente imunocompetente. O apresentador é o André, novamente. Olá, pessoal. Voltei. Eu vou compartilhar aqui. Todo mundo vendo, né? Tá. Bom, novamente, meu nome é André Carrião de Fares Pinto, eu autorizo a gravação desse trabalho aqui também, sem problemas. E também não vou concorrer ao prêmio, né? Por se tratar de organização e, eticamente falando, não seria correto. Bom, o trabalho que eu trago agora é também de hepatite, a hepatite transinfecciosa induzida por citomegalovírus em paciente imunocompetente. Um relato de caso. Bom, a hepatite transinfecciosa, que é aquela reacional, são hepatites que ocorrem mesmo quando o agente lesivo não se encontra no fígado. Geralmente apresenta origem em infecção geral, tipo streptococcus, estafilococcus, septicemias. Então, por exemplo, sei lá, pneumonia e o cara entra com hepatite transinfecciosa. Então, é um negócio bem específico. Dito isso, o citomegalovírus é considerado um herpes vírus humano de DNA. Então, ele difere um pouco dos vírus comuns de RNA e etc. E sua disseminação é através dos leucócitos periféricos. Essa informação é bem interessante, porque ele se dissemina pelos leucócitos. Espera aí, vocês vão entender. Na maioria dos casos, os vírus eles vão permanecer no corpo quietinho. O citomegalovírus ele fica lá. E aí ele espera o meu paciente dar aquela baqueada na saúde dele e desce. Aí ele pega e o meu paciente é afetado. Ele tem um caráter inicialmente benigno, né? Então, o paciente imunocompetente, ele fica mais tranquilo. O quadro de infecção é normalmente inespecífico. Ele nunca vai começar com, nossa, um quadro, isso é típico de citomegalovírus. Não, ele começa um quadro bem abrangente. Então, pode dar aquela dor articular, febre, bem quadro gripal mesmo, bem quadro viral. O diagnóstico laboratorial é principalmente dosagem de anticorpo IgM e IgG. Para a detecção do vírus, a gente sabe que aqueles testes rápidos, às vezes, acabam sendo uma mão na roda para a gente. E, em alguns casos, eles cursam com hepatite com achado histológico tipicamente encontrado, que são aquelas inclusões únicas nos núcleos dos hepatócitos, Coldray tipo A, para quem não é patologista, eu vou te explicar. Tem a célula e aí tem o núcleo dela. E, de repente, tem tipo um furinho nesse núcleo, que é tipo assim, um dano nesse núcleo. Bem, esse dano é onde o citomegalovírus está habitando enquanto, tipo assim, quando ele está latente, ele fica lá. Então, você vê que tem o núcleo, tem o DNA da célula e tem um outro buraquinho. Esse buraquinho é o vírus. E aí também, como ele vai ser, claro, inflamatório e uma hepatite, acaba gerando fibrose hepática. O tratamento é basicamente controle dos sistemas. Em casos mais graves, a gente entra com antiviral. Antiviral para poder conter o vírus mesmo, já que os sintomas de doenças virais a gente é mais comum de estar tratando. O fármaco mais usado é o ganciclovir, que é tipo assim, o aciclovir para os DNAs, não para os retrovirais. Bom, como é um caso raro, é um caso bem interessante também,
mesmo se tratando de hepatite, etc., citomegalovírus, eu trouxe esse quadro aqui para vocês verem, porque é um paciente imunocompetente. É um paciente que não está imunossuprimido, não tem um tumor, não tem nada tipo, drenando a imunidade dele. Então, é um quadro bem interessante. O objetivo mais aqui é mostrar para vocês algumas coisas mais exóticas, digamos assim. A metodologia segue do trabalho anterior, então, de acordo com a CONEP, Plataforma Brasil, comitês de éticas em geral, meu trabalho foi aprovado, o paciente assinou o TSLE, a coleta de dados qualitativa com revisão de prontuário. É um relato de caso mais pela sua raridade do que por dados muito completos ou hiper específicos. Meus resultados trazem um paciente de sexo masculino, branco, 21 anos, solteiro, então idade jovem, né? Vendedor e natural de Teodoro Sampaio, natural procedente. Ele foi encaminhado para o serviço médico, porque ele veio com náusea, vômito, plenitude pós-prandial há 5 dias, associada a mialgia e cefaleia. Ou seja, mialgia, cefaleia, aquele náusea um pouquinho, é um quadro mais de vírus, né? De um quadro mais infeccioso. E, claro, aquela plenitude pós-prandial já começou a puxar um pouquinho da minha hipótese diagnóstica. Graças ao fato dele ter retirado um dente, feito uma extração dentária recente, ele estava com o uso de amoxicilina. Mesmo assim, negava febre, prurido e alteração do hábito intestinal. Então, não tinha comorbidades também. Era mais um quadro assim, deve ter dado um problema na hora que ele foi tirar o dente, um abscesso formado, gerou um dano, alguma coisa assim. Então, eu fiz o exame físico, né? Ele chegou com um exame físico bem de boinha, bem sem alterações, só com icterícia uma cruz em 4, algo que a gente não considera muito importante, porque afinal é 1 de 4, é bem tranquilo. E não tinha muitas alterações, exceto uma outra reclamaçãozinha que o paciente trazia. Mas nos exames físicos, o que mais chamava a atenção, além de, claro, bilirrubina e etc., era um TGP aumentado, um TGO também, uma fosfatase alcalina lá em cima e uma GGT também, lá em cima, junto com os leucócitos com desvio à esquerda. Tudo isso já chamava um pouquinho de atenção. E uma urina bem com bilirrubina 2 cruzes em 4, uma acetona de 2+, e urobilirrogênio de 2 cruzes também, já chamando aquela atenção, 2+, né? Então, o paciente, como ele veio com aquele negócio no dente, aquela extração com abscesso, a gente encaminhou para bucomaxilofacial e para infectologia, porque provavelmente, né, seria um quadro disso. Então, a gente fez sorologia para hepatite B e C, para descartar algum problema de hepatite com um quadro mais específico para tratamento. Além disso, a gente fez exames de imagem, né? Então, posteriormente, a sorologia veio negativa, então não tinha muito com se preocupar nessa parte, e um ultrassom sem sinal de alteração, foi bem tranquilo. Mas, como ele tinha aquele abscesso dentário, a gente começou uma antibiótico terapia com algo mais forte que a amoxicilina. Foi clindamicina e tonsilato de sumetaciclina. Fez sorologias para alguns tipos de vírus por se tratar de hepatite e tudo mais. A gente começou com Epstein-Barr, o citomegalovírus e toxoplasmose. Para o citomegalovírus, ele apresentou reagente tanto em IgM quanto em IgG, o IgG sendo um pouquinho mais evidente, e Epstein-Barr também positivou. Então, a gente já estava um pouco preocupado. Apesar de que Epstein-Barr era, claro, uma infecção mais aguda, então não podia ter começado exatamente naquela hora, tratando do IgG bem reduzido, mas do IgM bem ativo. Então, a gente deu como quadro de infecção aguda um procedimento de recuperação imune, ou seja, o paciente estava começando a reagir contra esses vírus. Fez um pouquinho de repouso sintomático e estava estável. E a melhoria dos sintomas normalizando os parâmetros laboratoriais, completando os esquemas de antibiótico. Então, era só terminar o antibiótico, teve alta hospitalar e a partir de 11 dias, né, que foi o prazo de tratamento, de 10 dias e etc. Bom, aqui a discussão é que hepatite pode ser causada por várias coisas, né? O meu primeiro trabalho falava de uma hepatite autoimune, mas esse é uma hepatite transinfecciosa. Então, é um quadro bem interessante, né? Mas o citomegalovírus que chamou mais atenção também, porque ele estava ativo, estava com o IgM positivando, mesmo assim, era um paciente imunocomprometido, ou um paciente não imunocomprometido, apesar de que na literatura sempre bate a tecla de, o paciente que tem uma imunodepressão, está fazendo tratamento, sei lá, está usando corticoide demais, alguma coisa desse tipo.
Então, já é um quadro atípico da literatura. Além disso, as manifestações clínicas, elas estavam ausentes, ou estavam bem leves com esse quadro. E estava quase simulando um quadro gripal, com apresentação típica. Os sinais e sintomas característicos de hepatite como febre, icterícia, colúria, que são os mais comuns de livro, não estavam sendo apresentados. Como, por exemplo, a icterícia estava uma cruz em 4, não é um quadro típico de hepatite, jamais. Além disso, os testes anormais, né, de função e lesão hepática, incluindo o aumento da fosfatase alcalina, é alguma coisa que fugia um pouco do livro. Nesse caso relatado, eu vou... Opa. Nesse quadro relatado, o meu tratamento e manejo do meu paciente foi mais para alívio, claro, antes de eu começar a minha terapia inicial, porque eu precisava ter o diagnóstico preciso. Lembra aquele negócio do é um vírus de DNA? Não é um vírus tão comum. Se eu quisesse chegar e falar assim, vou passar uma ciclovir para esse paciente, ele ia tomar ciclovir à torta e à direito, mas não ia ser tão efetivo quanto eu esperava. Além disso, os antivirais são indicados quando tem benefício do uso. Por exemplo, esse paciente, ele estava sadio, estava bem eutrófico, então eu podia estar usando essa medicação. Se não, o paciente estivesse mais debilitado, ou aquele abscesso estivesse agravado em sepse, eu jamais ia poder dar um antiviral, porque tem um caráter tóxico, é nocivo essas medicações. E, além disso, esse paciente específico, ele evoluiu de forma estável, então eu não precisei introduzir, ou melhor, aqui eu marquei sem, mas o slide está um pouquinho errado, com a introdução dos antivirais e sem complicações. A hepatite fulminante por citomegalovírus é bem relatada na literatura, mas tem uma baixa ocorrência nesse tipo de paciente mais estável. Aqui, a conclusão, eu acho que dá para concluir que é uma apresentação incomum de infecção, e a infecção sorológica, para excluir essa doença como agente de hepatite em pacientes imunocompetentes, é essencial. Por exemplo, às vezes é um paciente imunocompetente, mas está tendo muitas complicações, não custa fazer um exame. Na verdade, custa, mas é muito barato em relação à vida do meu paciente, que pode ser perdida. Além disso, o bom estado imunológico, evolução e resolução da doença são adequadas, são comuns de acontecer, desde que eu faça o tratamento adequado. E, no entanto, é de grande importância o acompanhamento desses pacientes para que eu não tenha intercorrência. Lembra aquele negócio? Não posso dar antiviral e falar para o meu paciente para casa, eu tenho que acompanhar. Aqui, depois discutindo com o próprio professor Bruno antes dessa apresentação, ele falou até que o citomegalovírus, uma das suspeitas que ele teve, é porque o citomegalovírus ele habita os linfócitos, lembra? Se ele habita os linfócitos, uma vez que eu tenho um quadro de abscesso e minha concentração de linfócitos é muito aumentada no sangue, o citomegalovírus deve ter visto ali uma oportunidade de disseminar. Ele falou, opa, se está tendo bastante, digamos assim, bastante lugar para eu morar nesse sangue, eu vou ativar e vou me multiplicar. Foi exatamente isso que aconteceu. Por isso que nós tivemos aqueles quadros de, tipo, sabe, de repente o paciente teve citomegalovírus por causa de hepatite transinfecciosa, que foi causada pelo abscesso. Dito isso, as referências aqui, eu creio que tem umas bastante recentes aqui, então vale a pena dar uma olhada. Tem bastante trabalho trabalhos laboratoriais quanto antígeno e anticorpo. E é isso, galerinha. Qualquer dúvida, estou aberto a perguntas, questionamentos. Muito obrigado, André, por ter apresentado o seu trabalho aqui no nosso congresso. Alguém tem alguma dúvida para o André? Bom, que não temos dúvida, vamos à última apresentação do dia, que é benefício no pós-operatório de cirurgias cardíacas associadas à suplementação de vitamina C durante a indução anestésica, que vai ser apresentado pela Natália. Quando começar, por favor, fale seu nome e se autoriza na gravação. Peraí. Vou só compartilhar minha tela. Lucas, um minutinho. Vou colocar o slide. Tudo bem.
Peraí, agora é só... Bom dia, gente! Meu nome é Natália Bontempo Mendes, sou acadêmica do 8º período do Centro Universitário Atenas, Uniatenas, em Paracatu. O grupo é composto pelo Diogo Borges, a Águida e eu, a apresentadora Natália Bontempo Mendes, autorizo a gravação. O trabalho é uma revisão sistemática, benefícios no pós-operatório de cirurgias cardíacas associados à suplementação de vitamina C durante a indução anestésica. E esse trabalho foi realizado pela Liga de Anestesia do Centro Universitário Atenas, daqui de Paracatu. Estudos sobre a vitamina C aponta que ela é muito eficiente na redução da apoptose de células expostas a anestésicos. Além disso, quando se tem a prática anestésica, a gente injeta o ácido junto com a anestesia e, com isso, tem uma redução da fibrilação atrial no período pós-operatório. Temos também, devido à vitamina C, uma diferenciação celular de células-tronco em cardiomiócitos, que atenua danos no miocárdio e também reduz a fibrilação atrial. O objetivo do trabalho é analisar os benefícios da indução anestésica associada à suplementação de vitamina C no pós-operatório, no prognóstico e na diminuição da toxicidade dos anestésicos. A nossa metodologia é uma revisão sistemática baseada no método PRISMA. Nós pesquisamos, ao todo, 72 estudos, mas desses 72 estudos, apenas 10 foram usados no nosso trabalho. Nós usamos os descritores vitamina C, anestesia e ácido ascórbico, e foi na base de dados Medline. Como critério de inclusão, nós pegamos trabalho que falavam sobre os benefícios da vitamina C na indução anestésica no pós-operatório de cirurgias cardíacas, em línguas portuguesas e inglesas. Isso. Os resultados. Nós pegamos nós analisamos um estudo que era um estudo clínico randomizado, que tinha 1.060 participantes. Desses 1.060 participantes, eles foram divididos em um grupo que recebeu placebo e um grupo que foi tratado com a indução da vitamina C. O grupo que foi tratado com a indução da vitamina C teve benefícios significativos após cirurgias cardíacas, como a prevenção de fibrilação atrial e melhores prognósticos no pós-operatório. Isso porque a vitamina C, ela cursa com a diminuição da toxicidade dos anestésicos, ela favorece a diferenciação de células-tronco e tem potencial antioxidativo. A vitamina C, quando ela é administrada junto com os anestésicos, ela tem grandes benefícios, porque ela tem um alto poder antioxidativo. Então, a suplementação desse ácido reduz a incidência de fibrilação atrial, promove a diferenciação de células-tronco para cardiomiócitos, além de reduzir os radicais livres, e reduz os radicais livres durante e após a cirurgia cardíaca. Observa-se também uma diminuição da necessidade de ventilação mecânica e da utilização de fluidos para infusão pós-cirurgia com o uso da suplementação da vitamina C. Isso acarreta uma economia para o hospital, porque diminui as internações, e a vitamina C, ela é uma medicação... Desculpe interromper, mas não está passando os slides. Ah, perdão! Desculpa. Ah, tudo bem, acontece. Calma aí.
não tá passando a apresentação. Natália, se você talvez deixar aberto tipo assim, aberto e tentar passar, às vezes não vai, tenta mudar o slide. Vou tentar. Eu estou mudando, tá indo? Não. Fecha e tenta abrir de novo. Tá bom, um minutinho, gente. Peraí, eu acho que saiu da sala. Tomara que não. Ah, tá aqui, graças a Deus. Lucas, Oi. o Diogo, É, ele pode ficar passando os slides? pode. Aí você coloca ele para apresentar, por favor? Você tem que parar de apresentar e ele consegue. Ah, tranquilo, então. Obrigado. Lucas, você quer que eu comece novamente? Não, por mim pode ser, você que sabe. Tanto faz. Vê aí o que você acha melhor. Posso começar, sem problemas. Sem problemas pra mim também. Obrigada. Gente, desculpem pelo ocorrido. Vou começar novamente. Bom dia a todos. Meu nome é Natália Bom Tempo Mendes, sou acadêmica do 8º período do Centro Universitário Atenas, em Paracatu, autorizo a gravação. Esse trabalho é uma revisão sistemática realizada pela Liga de Anestésio do Centro Universitário Atenas, os coautores Diogo Borges e Águeda. O trabalho Os benefícios no pós-operatório de cirurgias cardíacas associados à suplementação de vitamina C durante a indução anestésica. Nós pegamos estudos sobre a vitamina C que mostram que ela é muito eficiente, pois ela cursa com a redução da apoptose de células expostas a anestésicos. Na prática anestésica, quando a gente injeta o ácido ascórbico junto com a indução anestésica, ocorre uma redução da fibrilação atrial no período pós-operatório. Além disso, a vitamina C também aprimora a diferenciação celular de células-tronco em cardiomiócitos, amenizando danos no miocárdio, e ela também reduz a fibrilação atrial. O objetivo da revisão sistemática foi analisar os benefícios da indução anestésica
associada à suplementação de vitamina C no pós-operatório, no prognóstico e na diminuição da toxicidade dos anestésicos. Trata-se de uma revisão sistemática, baseada no método PRISMA. Ao todo, foram estudados 72 artigos, desses foi usado no nosso trabalho 10. Como descritores, nós usamos vitamina C, ácido ascórbico e anestesia. O banco de dados foi Medline. Como critérios de inclusão, nós pegamos artigos que tratavam dos benefícios da vitamina C associada à indução anestésica na cirurgia cardíaca e que fossem em língua português e inglês. Em uma análise de um estudo de um ensaio clínico randomizado, que cursou com a participação de 1.060 pacientes, esses pacientes foram divididos em grupo placebo e grupo que recebeu indução da vitamina C. O grupo que recebeu a indução da vitamina C teve benefícios significativos após cirurgias cardíacas, como a prevenção de fibrilação atrial e melhores prognósticos no pós-operatório. Isso porque a vitamina C, ela cursa com a diminuição da toxicidade dos anestésicos, favorece a diferenciação de células-tronco e tem potencial antioxidativo. Quando administra a vitamina C junto com a indução anestésica, tem influenciado positivamente devido ao alto potencial antioxidante da vitamina C. A suplementação desse ácido reduz a incidência de fibrilação atrial, promove a diferenciação de células-tronco para cardiomiócitos, além de reduzir os radicais livres. E essa redução de radicais livres é tanto durante quanto após a cirurgia cardíaca. Observa-se também uma diminuição da necessidade de ventilação mecânica e da utilização de fluidos para infusão pós-cirúrgica com o uso da suplementação de vitamina C. Isso traz benefícios econômicos para o hospital e também a vitamina C, ela é um medicamento seguro, uma vez que a vitamina C atua em diversas vias do sistema cardiovascular. Concluindo, a vitamina C na indução anestésica de cirurgias cardíacas pode ser associada a maior sobrevida e melhor prognóstico, atenuando os danos à parede do miocárdio, assim como a diminuição da toxicidade dos anestésicos quando associados no intraoperatório. Deve-se realizar estudos randomizados para ratificar os benefícios dessa associação na indução anestésica. Gente, muito obrigada. Desculpa a confusão que ocorreu no início e eu estou disponível para dúvidas. Muito obrigado, Natália, pelo seu trabalho aqui no nosso congresso. Relaxa, essas coisas acontecem aqui. Alguém tem alguma pergunta para a Natália? Bom, como parece que ninguém tem dúvidas, encerramos o dia de apresentações de hoje.